Boa noite a todos, mais uma vez. Você que chegou e está desde o início me ouvindo falar, já ouviu eu falar boa noite algumas vezes. Você que está chegando agora está ouvindo pela primeira vez. O importante é você se sentir bem-vindo, né? É um prazer estar com vocês. Que bom que nós podemos ter um momento maior para desenvolver o nosso conteúdo, para conversar. Aqui no Zoom eu consigo divulgar ao vivo o nosso material, que vai funcionar como uma espécie de quadro. Então, isso facilita, né, em relação à nossa experiência no YouTube, onde eu só aparecia. Alguns professores conseguiram postar ao vivo eles e também um slide e tal, utilizando um programa chamado OBS, mas aquilo é o cão para mexer e eu não dou conta dessas coisas, não. Muita coisa para minha loirice. Então, a gente entende as nossas limitações. Então, aqui já fica mais fácil a situação. Como sempre, qualquer dúvida que você tiver, ou você manda no chat, ou você libera o seu microfone e faz a pergunta. Participe, eu estava agora com o primeiro semestre e eles de fato têm participado, têm perguntado, faça o uso desse nosso canal de comunicação. E se você não perguntar e depois surgir alguma dúvida em algum momento, me manda mensagem. Você tem os meus contatos, pode mandar no WhatsApp, pode mandar no Face, no Instagram, tá tudo certo e eu vou te responder. Talvez não te respondo na hora, por conta das outras coisas, né? Mas eu vou te responder, nunca deixei alguém sem resposta. Beleza? Então, agradeço a presença de vocês, espero que fiquem aqui até o final e a gente vai dar início ao nosso conteúdo, à nossa conversa, né? Acabei de colocar aqui para você o nosso material, já disponibilizado. Tenho visto aqui que várias pessoas têm colocado aqui um oi, boa noite, agradeço, porque isso vai facilitar depois, por conta da chamada. Não vou fazer a chamada aqui agora, sim, porque acho que a gente perde muito tempo fazendo isso. E só peço que você tome o cuidado, porque algumas pessoas elas se habilitaram com o nome e outras colocaram, por exemplo, tem um aqui, iPhone de laboratório. Então só coloca para mim quem é você, tipo seu nome, porque tem alguns aparece o modelo do celular, igual o iPhone de Pedro, o Pedro colocou que é Pedro Luca, né? Mas às vezes aparece o modelo, tinha um J alguma coisa no outro grupo e aí só me fala quem é você caso o seu nome não esteja aparecendo, tá bom? Vamos lá. Nós começamos na aula passada, aí também, caso você tenha alguma questão da prova que você queira ver a correção já está disponibilizada no YouTube, tá bom? Não está aparecendo para mim o desenho ainda, mas sempre acontece essas coisas, mas para mim não apareceu o risco. Nós vamos usar um pouco dessa funcionalidade. Vamos lá. E, galera, é o seguinte, se você tiver dúvida sobre a prova, vai no YouTube, eu já coloquei o link naquele nosso relatório. Vamos relembrar, então, alguns institutos importantes que nós já começamos a ver no nosso encontro anterior. Nós iniciamos um novo momento do desenvolvimento do processo civil 1, processo de conhecimento, né? Ainda numa perspectiva um pouco teórica, mas cada vez mais nós estamos caminhando para uma abrangência mais prática do nosso conteúdo. É importante que você tenha paciência com esse primeiro momento. É importante que você entenda que essa base teórica ela é importante, né? Ela é fundamental para que a gente consiga compreender a profundidade que o conteúdo nos exige e que você também tente aproveitar o máximo possível para extrair todas as informações. Então, relembrando algumas coisas que nós conversamos, quando a gente fala de teoria da ação, nós estamos falando dos primeiros elementos básicos e fundamentais para que uma ação tramite de forma regular, de forma adequada. Existe uma colocação que a gente faz bastante, né, quando pensamos em processo, e é a seguinte fala de que o papel aceita tudo. Então, é muito comum você ouvir uma determinada pergunta do tipo, eu posso ingressar com tal ação? Na verdade, você pode entrar com a ação que você quiser. É perfeitamente possível, né, ingressar com as mais diversas, curiosas, criativas e peculiares demandas judiciais. Agora, se isso vai produzir algum efeito ou não, aí é uma outra história. Eu consigo protocolar, eu consigo registrar no Poder Judiciário, se eu falo em justiça estadual, você já tem acesso hoje ao NPJ, né? Eu consigo registrar qualquer ação.
É muito simples fazer isso. Só que ela pode ir para frente ou ela pode morrer na praia, ela pode ser extinta logo de início. O que vai determinar se a minha ação ela vai seguir e, consequentemente, se ela será analisada? Uma das coisas que vai determinar isso é a observância da teoria da ação. Então, a teoria da ação ela nos apresenta elementos que devem ser observados, que devem ser objeto de cuidado e de atenção por aquele que monta uma peça processual, por aquele que ingressa com uma demanda judicial. Porque, do contrário, eu posso ter consequências. Nós veremos outros critérios que também são utilizados para o prosseguimento adequado e regular de um processo. Mas o ponto de partida é falarmos da teoria da ação. O início da nossa conversa, depois dessa introdução, ele parte da ideia de que a ação é um direito fundamental. Você já estudou em direito constitucional, já teve direito constitucional por um tempo, né? Está tendo de novo. Claro que uma disciplina de conteúdos diferentes, mas você já sabe o que é um direito fundamental, né? São direitos profundamente enraizados e ligados à preservação do digno e da essência mínima do indivíduo, né? Daquilo que o indivíduo é, do fundamento da própria pessoa. Então, todos os direitos que de alguma maneira se relacionam à existência do ser podem ser denominados direitos fundamentais, porque eles são fundamentos da própria vida e da experiência humana, né? E aí os direitos fundamentais possuem as suas ramificações. Direitos da personalidade, uma modalidade de direito fundamental. Não sei se você sabe, já ouviu falar, mas todos os direitos da personalidade são fundamentais também. O contrário não é verdadeiro, mas todos os direitos da personalidade são também direitos fundamentais. E temos também os direitos sociais. Os direitos sociais são também direitos fundamentais. Esses direitos mínimos, esse conteúdo mínimo que a pessoa deve ter preservado, né? E a ação é um direito desses. E isso é uma consequência de uma previsão muito importante que nós temos na Constituição, lá no artigo 5º, inciso 35, que trata do acesso à justiça, né? Não se excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Nós temos uma previsão importante no sentido de dispor que o judiciário deve estar próximo, o judiciário deve estar acessível, próximo e acessível de todas as pessoas. Então, temos aqui uma previsão muito importante. Bom, e aí? Essa previsão do artigo 5º, inciso 35, ela foi reproduzida no artigo 3º do Código de Processo Civil. O artigo 3º do CPC, ele basicamente reproduz, ipsis literis, né, com quase as mesmas palavras, o inciso 35 do artigo 5º, dizendo que não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito. Bom, e aí? Onde que isso se insere quando nós pensamos nesse reconhecimento do direito à ação? Nós temos que entender que fazer com que qualquer pessoa chegue ao judiciário, que é o que nós chamamos de acesso à justiça, é garantir o direito à ação para todas as pessoas. Porque chegar ao judiciário não é bater na porta do juiz e conversar com ele. Existe uma maneira de chegarmos ao judiciário e produzirmos o resultado esperado. E a maneira de produzirmos o resultado esperado é por meio de um processo, é por meio de uma ação. Então, falar em acesso à justiça é inegavelmente falar de direito à ação. Nós estamos falando de dois institutos extremamente relacionados, interligados. A experiência da justiça no âmbito do judiciário é uma experiência vivenciada a partir de uma ação judicial, a partir de um processo. Então, com isso, a gente compreende, né, que o processo ou que o direito de ação é efetivamente um direito fundamental. E é um mecanismo essencial para que as pessoas tenham os seus direitos preservados, os seus direitos protegidos. Então, um Estado democrático por excelência, ele precisa proteger e preservar o direito de ação. Bom, dando sequência a essa nossa conversa, né, de que o direito de ação é um direito fundamental, retomando coisas que nós já trabalhamos na aula anterior, nós também colocamos aqui que o direito de ação
ele confere o direito a um procedimento adequado, né? E depois a gente vai retomar essa ideia do procedimento adequado no momento oportuno. Mas é muito importante nós entendermos que também o direito de ação garante esse direito a um procedimento adequado, a uma tutela jurisdicional que corresponda a essa possibilidade ou a essa prerrogativa. A partir disso, nós chegamos aos chamados elementos da ação. Existem 3 elementos da ação, e aqui nós estamos falando de elementos básicos, pessoal. Nós temos 3 elementos básicos para que uma ação transcorra, tramite de maneira legal, de maneira adequada. São os únicos? Não. Existem outros critérios a serem observados, mas nós os veremos oportunamente. Em seguida, este conteúdo, inclusive. Mas quando a gente pensa em elementos da ação, da teoria da ação, nós estamos nos referindo a esses 3. Partes, causa de pedir e pedido. Partes, os envolvidos na relação processual como autor ou como réu. Essas são as partes do processo. Causa de pedir. Aqui eu só estou dando uma introdução, tá? Depois a gente vai ver um por um, relaxa. Causa de pedir. As razões, né? Os motivos pelos quais se ingressou com o processo. A causa de pedir ela é formada por 2 coisas, que são fatos e fundamentos jurídicos. A gente vai ver isso daqui a pouco. E nós temos, por fim, o pedido. E o que é pedido? Pedido é o bem da vida buscado. Falamos desse conceito no início das nossas aulas. Falar em pedido é falar daquilo que a parte busca, do seu desejo, daquilo que ela identifica como necessário ou suficiente para satisfazer a sua necessidade. Esses são os elementos da ação, os elementos básicos. Vamos ver um por um, então. Ainda nessa primeira parte, retomando ideias que nós já trabalhamos. O primeiro elemento de ação que nós temos, né, e aqui nós temos a vantagem do compartilhamento, que funciona efetivamente como um quadro, as partes. Quando eu penso em partes, eu preciso entender que partes são aqueles que compõem a relação processual. Mas compõem como? Compõem em um dos polos da demanda. E isso é importante, pessoal. A gente chama de parte aqueles indivíduos que figuram, né, que se encontram em um dos polos da demanda. E aí você pode estar se perguntando, e aqui eu preciso mais uma vez pontuar, não existe dúvida besta. Se é dúvida, ela tem que ser feita. Se é uma dúvida, ela tem que ser apresentada para ser sanada, ok? Não tenha receio de perguntar. Polos da demanda são os lados da demanda. Eu estou falando de autor e réu, os lados opostos da relação processual. Então, eu tenho aquele que processa e eu tenho aquele que é processado. Esses são os polos da demanda. Aquele que processa, a gente chama de polo ativo, autor, e aquele que é processado, nós chamamos de polo passivo, e também chamamos de réu. Respondendo uma dúvida que apareceu de um aluno na semana passada, sobre nomenclatura, né? Então, como que eu chamo nessas partes do processo? Eu chamo de autor, de reclamante, requerente, suplicante, aí vai da criatividade das pessoas, né? E eu chamo de réu. Réu não é só o nome do cara que responde a um processo criminal, ou não, eu chamo de réu qualquer pessoa, chamo de reclamado, requerido, enfim. Bom, nós temos várias possibilidades de nomenclaturas, tá? Existe o costume. Então, quando eu falo em justiça do trabalho, é comum, não que é certo e errado, o comum na justiça do trabalho é chamar de reclamante, quem ingressa com a ação trabalhista, e reclamado, quem é processado na ação trabalhista. Quando eu falo em vara civil, o comum é chamar de autor e réu. O autor é quem ingressa e o réu é quem é processado. Em questões cíveis mesmo, a terminologia réu, ela não é exclusiva de processos criminais, mas ela também é utilizada em processo criminal. Se eu falo de juizado especial cível, por exemplo, o comum também é reclamante reclamado ou requerente requerido. Qual é a minha sugestão? E essa é uma sugestão de técnica de redação mesmo, de técnica de redação forense, que você deve observar, inclusive, no seu exame de ordem. Não misture essas nomenclaturas. Então, se você iniciou a sua petição chamando o autor de autor, você termine a sua petição chamando o autor de autor.
Não fique uma hora falando autor, depois reclamante, depois requerente, fica aí trocando o nome só para não parecer repetitivo. Existem outros mecanismos de não ser repetitivo, mas é interessante, não que seja errado fazer isso, mas é interessante, é bem visto você não misturar essas nomenclaturas. Então, você faz uma opção. Naquela ação, eu quero chamar o autor de autor. Ok, chama ele de autor, mas vai ser autor o tempo todo. E vai ser réu o tempo todo, porque não pode ser autor e reclamado. É autor e réu, tem o parzinho, entendeu? Comecei chamando de reclamante, então vai ser reclamante o tempo todo e reclamado o tempo todo. São preciosismos de produção mesmo que a gente não pode deixar de lado. A gente precisa realmente levar isso em conta. Tá? Isso é muito bem visto. E quando a gente está diante de uma avaliação, como é o caso do exame de ordem, o avaliador está ali para procurar escorregar das suas. Então, quanto mais motivo ele tiver para olhar com bons olhos a sua peça, mais simpático ele será aos seus argumentos. Então, para que a gente vai perder ponto em coisas que não tem necessidade, né? Vamos seguir. Então, quando a gente fala em parte, nós estamos nos referindo aos indivíduos que compõem os polos processuais, como autor ou como réu. Nesse ponto, só um pouquinho água. A dificuldade desse modelo é que eu falo sem parar, né? Eu não tenho tempo de quadro ou de qualquer outra coisa. Vamos lá. Nós temos que diferenciar partes de participantes. Muito importante isso. Quando eu falo em participante, gente, eu estou me referindo a todas as pessoas que participam do processo, como parte ou não. Então, o juiz é um participante do processo, porque ele aparece no processo, ele compõe o processo de alguma maneira, não como parte, como juiz. Por isso, ele é um participante. As testemunhas são participantes do processo. O promotor, nos casos em que ele atua como fiscal da lei, né, nós já falamos sobre isso, ele também é um participante, mas não é parte. Parte é autor e réu, e só. Ah, mas essa parte, então, ela é sempre verificada no início do processo? Não, porque eu posso ter uma mudança de partes ao longo do processo. A gente vai ver isso daqui a pouco. Fique muito tranquilo. E você vai entender isso. Vai entender. Relaxa, só presta atenção. Gustavo te colocou aqui testemunha. Entende, Gustavo, isso? Que testemunha é participante do processo, mas não é parte. Mesmo porque, se for parte, não pode ser testemunha. Parte, autor e réu. Participante, qualquer sujeito que de alguma maneira participe do processo. Para ser ouvido, um perito participante do processo, mas não é parte. Certo? Assistentes técnicos, enfim. Que nós temos aí infinidade de situações, né? Oficial de justiça, escrivão, a figura do partidor, que é o indivíduo que faz a partilha em processos de sucessão, por exemplo, né? Nós temos o intérprete, tudo participante, mas não parte. E aí? Eu coloquei também para você no material alguns conceitos de partes. Nós temos parte material, parte legítima e parte complexa. E junto com a parte complexa, nós vamos estudar parte simples, né? Nós vimos, se eu não estou enganado, até parte material. Vamos relembrar esses conceitos e vamos terminar de identificar as partes. São conceitos muito importantes. Vamos do conceito mais simples para o conceito mais chatinho, mas que todos são perfeitamente possíveis de compreender. Mais uma vez, qualquer dúvida, manda para mim uma mensagem, certo? Primeira classificação que nós temos, a chamada parte processual. Galera, aqui é o seguinte, nós chamamos de parte processual o indivíduo que compõe os polos da lide, os polos do processo. Quem está nos polos da relação processual representa a chamada parte processual. Isso é simples. É uma questão de visão. A parte processual é o conceito mais besta que tem desse conteúdo, porque eu olho para o processo e vejo quem no processo está identificado como autor, quem no processo está identificado como réu. Eles são as partes processuais. Ah, mas eles não estão certos, não estão ali corretos, né? A maneira como
foi colocado errado, a pessoa não interessa. Se foi colocado ali como autor e réu, a gente considera a parte processual. Parte processual é aqueles que figuram no processo como parte, independentemente de terem sido identificados de maneira correta ou certa. A diferença é que se eles estiverem ali de maneira errada, eles vão ser substituídos. Mas enquanto eles ali permanecerem, serão considerados parte processual. Beleza? Esse é o primeiro conceito. Segundo conceito. O segundo conceito que nós temos é o chamado parte material. E aqui nós temos um conceito realmente relevante quando nós pensamos nessas definições. Parte material é o sujeito que detém o direito que está sendo discutido no processo. Então, a gente chama de parte material o titular, o dono do direito que está sendo discutido naquela ação. Ou a pessoa que pode sofrer as consequências daquele processo ou daquela ação. Esses indivíduos são as chamadas partes materiais. Ah, professor, mas não é a mesma coisa? Jovens, na maioria dos casos, a parte processual também será a parte material. Na maioria dos casos. Porque um conceito ele não exclui o outro. Então, o comum é você ver uma parte e você olhar para ela e verificar que ela é parte processual, material e legítima. Ela é as três. Mas o que você tem que entender é que pode não ser. Eu posso ter uma parte processual e identificada validamente que não é a parte material. E posso ter uma parte processual que é também a parte material. Ah, como assim? E aí a gente precisa ir para o exemplo, porque o conceito nós já sabemos. Parte material é o detentor, o titular, o sujeito da relação jurídica discutida na demanda, né, na demanda processual. E aí? Aí nós temos que entender o seguinte: se vamos pegar aqui pessoas aleatórias conforme os nomes que eu estou vendo aqui. Vamos imaginar que o Gustavo ingressa com uma ação contra a minha pessoa, porque eu devo para o Gustavo. O Gustavo é meu credor e eu devedor do Gustavo. Se eu tenho uma ação de cobrança, por exemplo, de uma dívida que eu de fato possuo, quem é parte processual? O Gustavo é autor, eu sou o réu. Quem é parte material? O Gustavo e eu. Porque, de fato, ele é o titular do direito, o titular do crédito, e eu sou o titular do débito. E posso sofrer as consequências do processo. E aí nós temos as duas partes, né, os dois conceitos identificados nas mesmas pessoas. Só que nós temos situações em que não vamos ver dessa maneira. E até um exemplo que eu trabalhei com vocês, que é o caso da ação civil pública. Então, a ação civil pública é uma ação que o Ministério Público propõe. Então, é uma ação de natureza civil, uma das poucas ações cíveis que o Ministério Público propõe. E o Ministério Público propõe para apurar, por exemplo, atos de improbidade da administração pública. E aí eu coloquei para você o seguinte exemplo. Imagine que o Ministério Público de Paranavaí tenha achado, e tem elementos para isso, é claro, que o prefeito municipal praticou atos de improbidade. E aí, diante disso, ele ingressa com uma ação civil pública para responsabilizar o prefeito pelos seus atos. E essa ação pode resultar em uma condenação do prefeito para devolver dinheiro eventualmente desviado, uma impossibilidade de disputar eleições por um determinado tempo, enfim, temos várias consequências que a ação civil pública pode gerar. Mas o que você precisa entender? O Ministério Público, por lei, é o ente que pode propor ação civil pública. Você, eu, não podemos propor ação civil pública. Então, o MP é parte processual, porque ele é autor da ação civil pública. E o prefeito municipal também é parte processual, porque ele é réu da ação civil pública. Agora, quando eu penso em parte material, que são os titulares do direito discutido, o prefeito é parte material, porque é ele que vai se lascar se a ação for julgada procedente. Mas o MP não é parte material. Por quê? Porque quando o Ministério Público ingressa com uma ação civil pública, ele não está defendendo direitos do Ministério Público, da instituição Ministério Público. Ele está defendendo o direito da população. Então, nesse caso, a parte processual é o Ministério Público e a parte material é a população de Paranavaí.
que são as pessoas diretamente atingidas pela gestão ruim promovida pelo prefeito no nosso exemplo. Você compreende isso? Um outro exemplo também que nós temos de parte material e parte processual distintas, né, diversas, são ações intentadas por sindicatos. Então, se eu tenho, aqui em Arapongas é muito forte a indústria moveleira. Então, nós temos o Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Moveleira. Imagine que, diante dessa situação de pandemia, o Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Moveleira percebeu que as indústrias moveleiras da cidade não estão respeitando algumas prerrogativas ou direitos trabalhistas e muito menos a proteção desses empregados diante do Covid-19. E aí, diante disso, o sindicato ingressa com uma ação contra as empresas, contra a indústria moveleira de Arapongas, né? As empresas que, de fato, estão atingindo esses direitos dos trabalhadores. E o sindicato faz isso até mesmo para proteger os trabalhadores, né? Porque o trabalhador não quer perder o emprego, mas também não quer morrer doente. Então, não temos aí esse problema. Daí vem o sindicato e faz, às vezes, o trabalhador. O sindicato, por lei, ele é autorizado a ingressar com esse tipo de ação para proteger o interesse e o direito dos seus sindicalizados. Mas nessa minha fala, eu já te dei a deixa. Por exemplo, a indústria moveleira, a empresa que está desrespeitando, é parte processual, é a ré, e também é parte material. É ela que vai sofrer as consequências do processo e é o direito dela que está sendo discutido ali também. Mas quando a gente pensa no sindicato, o sindicato é parte processual como autor, mas não é parte material. Porque o sindicato não propôs essa ação para ser beneficiado enquanto sindicato. O sindicato propôs essa ação para beneficiar os sindicalizados, os trabalhadores da indústria moveleira. Então, neste caso, a parte processual é o sindicato, porque é ele que está como autor no processo, mas o direito ali discutido não é do sindicato, é dos sindicalizados, é dos trabalhadores. Então, os trabalhadores representam a chamada parte material. Então, sempre, e aqui a regra é muito simples, parte processual, eu olho para quem está identificado no processo, como autor ou como réu. Parte material, eu analiso de quem é o direito discutido no processo. Quem são os titulares, os donos daquele direito que está sendo ali litigado, né? Questionado, julgado, analisado. Então, nesses dois exemplos que eu dei, nós estamos diante de situações em que nós temos parte processual diversa da parte material, em relação ao polo ativo, né? Em relação ao autor. Entenderam isso? Maria Eduarda, o que é uma ação civil pública? A ação civil pública é uma ação definida por lei, que tem uma finalidade específica de apurar atos de improbidade ou atos que violem questões relacionadas à administração pública. É uma ação de titularidade específica do Ministério Público. Então, só o Ministério Público propõe ação civil pública e ele o faz para apurar, infrações administrativas praticadas por pessoas que exercem cargo ou função pública. Certo? Então, nós temos aí uma importância muito grande em relação a esse tipo, isso de maneira bem geral, é claro que ela é mais profunda do que isso, mas aí vocês, a princípio era para vocês terem visto em direito constitucional, mas não isso é visto depois em procedimentos especiais. Mas é uma ação bastante específica e utilizada, bem utilizada em alguns municípios em que o Ministério Público é atuante, sabe? Então, temos essa situação. Pegar um outro exemplo de atuação do Ministério Público também, que foi muito, mas aí o Ministério Público atuou como fiscal da lei. Não no sentido de parte processual e material, mas é só um exemplo. Já estou aqui sendo informado, tenho 5 minutos só. Então, nem vou iniciar o outro conceito, só quero terminar com esse exemplo, e aí depois a gente libera o outro link, né? Mas houve aqui em Arapongas uma ação, e a ação era a seguinte. Não sei se vocês lembram de uma propaganda de presunto. Agora eu não me lembro se era da Sadia ou se era da Perdigão, em que o presunto chamava Luiz Augusto. Não sei se vocês se lembram disso. E aí, qual foi a situação? Tinha um menininho, menor de idade, que chamava Luiz Augusto. E por causa dessa propaganda, esse menininho começou a ser chamado de presuntinho na escola.
E aí teve toda uma circunstância de suposto bullying, enfim. E qual foi o ponto? O pai do menininho também chamava Luiz Augusto. E aí os colegas desse menininho falavam o seguinte: ah, então o presuntão veio buscar o presuntinho. E aí virava essa chacota, essa palhaçada toda. Quando o pai ficou sabendo, ele ingressou com uma ação. E aí, curiosamente, né, ele entrou com uma ação contra a Perdigão, a Sadia, a empresa que fez a propaganda. Não foi contra a escola ou contra os menininhos que fizeram as ofensas ou os pais dos menininhos que são responsáveis e tal. Foi contra a empresa grande aí. Bom, uma ação de dano moral, porque era um absurdo a empresa ter feito uma propaganda depreciando um nome, enfim, que era, por infelicidade do destino, o nome dele. Nessa ação, nós tivemos a participação do Ministério Público. Por quê? Porque nós tínhamos um menor envolvido, uma criança, que também era tida como vítima das ofensas e também buscava uma indenização. A ação foi proposta em nome do pai e também em nome do filho. Contra, vamos imaginar que tenha sido a Perdigão que tenha feito essa propaganda. Contra a Perdigão. Parte processual, pai e filho, autor e Perdigão. O Ministério Público, ele é parte? Não, ele é participante. Ele participa do processo como fiscal da lei. Então, aí não entra o MP nessa análise de parte processual, parte material, porque ele não é parte, ele é participante. Te dou um outro exemplo. Vamos imaginar que o pai não chamasse Luiz Augusto, o pai chamasse outra coisa, e ele ingressasse, fizesse o filho ingressar com uma ação contra a Perdigão. E aí o filho tem 5 anos, vai ser o Luiz Augusto, de 5 anos, representado pelo seu genitor, a figura do pai. Quem é parte? É o menor de 5 anos e a Perdigão. O pai não é parte. O pai é um participante que está no processo para regularizar a possibilidade do filho propor a ação, porque é uma figura de representação exigida pelo Código Civil. Então, nós temos sempre que analisar essas peculiaridades, beleza? Eu vou encerrar essa nossa primeira reunião. Deixe eu só voltar aqui, porque tem várias coisas para... Vou encerrar a gravação nesse momento.